Olá, pessoal, Daniel Gontijo por aqui para mais uma live da Jornada Cognitiva na nossa formação em Ciência e Filosofia lá do Instituto Ponto Azul. Querido IPACEF, estamos hoje aqui com o professor doutor Samuel Bellini Leite para conversar um pouco sobre inteligência artificial. Olha que legal! Primeiro, Samuel vai definir para a gente o que é inteligência artificial, o que é a mente, se o chat GPT entende, raciocina, se é inteligente também, se a inteligência artificial é consciente ou poderá se tornar consciente um dia, se existe realmente um perigo de uma superinteligência artificial nos dominar, tipo naqueles filmes, né, naquelas distopias também que a gente encontra por aí, qual será o provável ou possível impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, na economia, e será que psicólogos e outros profissionais podem acabar perdendo seu emprego, sendo substituídos pela inteligência artificial? Já existe, tá, gente? Só um spoiler rápido, já existe inteligência artificial se passando por terapeutas aí. E tem gente pesquisando esse negócio, Samuel. Daqui a pouquinho você conta pra gente. Mas antes, queria só agradecer a todos que estão chegando aqui na terceira aula da Jornada Cognitiva. Obrigado demais. Quem não estava inscrito no canal, se inscreva por aí, deixa o joinha, compartilhe esta live com quem você acha que pode aprender sobre esse conteúdo tão interessante. E aguenta em mão que amanhã, na aula 4 eu vou explicar para quem se inscreveu devidamente na jornada como emitir seu certificado. E lembrando que as inscrições promocionais já estão abertas para o nosso novo curso lá no IPACEF, que é o Filosofia da Mente. O professor Samuel vai estar lá, inclusive, para dar uma aula sobre o inconsciente cognitivo. Para quem achava que o inconsciente era coisa só da psicanálise, tem estudos científicos bem interessantes aí por meio das ciências cognitivas, das neurociências, para a gente entender esses processos, além de outras aulas muito legais que vocês podem dar uma olhadinha no link aí embaixo. Não deixa para depois, porque a gente está com esse desconto só por mais alguns dias lá nesse curso. Na verdade, né, o desconto é na assinatura do IPCF para você ver todos os cursos por lá, incluindo esse aí também. É isto aí, Samuel, cara, obrigado por ter aceitado bater esse papo comigo aqui, fazer essa aula ao vivo, gratuita, para deixar o pessoal com esse gostinho do que é a filosofia da mente e algumas de suas aplicações. Olha só, gente, filosofia da mente vem discutindo questões sobre inteligência artificial e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Samuel, se apresente para o pessoal e mais uma vez, obrigado e bem-vindo ao IPA. Daniel, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E assim, eu estava querendo falar desse assunto já há muito tempo. Então, assim, estou com um assunto engasgado aqui, querendo falar sobre isso. Estou falando isso, tipo assim, todos os dias com todo mundo. Ninguém aguenta ficar perto de mim mais porque eu só falo disso. Então, estou muito animado de estar aqui. Obrigado pelo Legal. convite. É, então, eu sou Samuel, eu sou formado em psicologia. Eu estudei sempre psicologia cognitiva, mas no mestrado, no doutorado, eu fiz filosofia da mente, também estudando psicologia cognitiva. Estudei tópicos tipo consciência, raciocínio, teorias de duplo processo, processamento preditivo, ciência cognitiva incorporada, são algumas coisas que eu estudei durante a minha trajetória, e sempre fazendo esse link com a inteligência artificial, né, por causa da própria ciência cognitiva, né? O meu interesse sempre foi, sim, em tudo que eu passei, sempre foi assim, nos fundamentos da ciência cognitiva. Eu sempre estava rondando de volta nisso, né? Então, por isso Legal. que eu estou animado agora que as pessoas estão interessadas em discutir isso. Tá hypado o tema, né, Samuel? O pessoal tem Sim, discutido muito inteligência artificial e as ciências sim. cognitivas e a filosofia da mente tem muito a contribuir nesse campo aí. Vamos começar pelas definições. O que é inteligência artificial? Dá para gente entender que é um tipo de mente digitalizada ou não é para tanto também? Tá. Beleza. Então, assim, respondendo diretamente, né, vai depender de quem responde, né? Tem pessoas que acham que já é uma mente digitalizada, outras pessoas que só um códigozinho ali, etc, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar no que é mente, entendeu? Porque quando as pessoas chegam nesse assunto, elas começam a falar, inteligência artificial, falta isso, falta aquilo, falta isso aqui.
Mas como que a gente vai saber o que que ela precisa se a gente não sabe o que que a gente é, né? Se a pessoa acha que sabe tipo, como ela funciona, né, sem ter estudado psicologia, obviamente é uma ilusão, né? A gente não tem como só pela introspecção saber como a gente funciona. Então, o estudo da mente, ele é muito antigo e ele tem todo o seu trajeto que faz a gente ter uma pequena noção do que é essa mente, né? E é com essa mente conceitual, que vem da ciência cognitiva, que eu quero comparar. Então, assim, nos anos 50, o Gustavo até falou um pouco disso, né? Nos anos 50, começou um debate tanto da filosofia da mente quanto da inteligência artificial, né? Começou meio que junto, porque o Alan Turing, que é uma das pessoas que desenvolveu a noção matemática por trás da computação, ele escreveu um artigo em 1950 mesmo, que ele começa com essa frase: será que máquinas conseguem pensar? Então, essa frase ele dá o fundamento tanto da filosofia da mente quanto da ciência cognitiva, né? Essa frase do Turing marcou ali um início de uma disciplina, basicamente. Que foi depois desenvolvido por linguistas, que é o Chomsky, principalmente, né? O Herbert Simon, né? Que é um economista, Alan Newell, Jerry Fodor, Jerry Fodor é filósofo, Alan Newell é um cientista da computação. Então, o pessoal se reuniu em torno de uma ideia, né? E essa ideia foi, né, inicialmente lançada ali pelo Turing, a ideia de que, de uma forma bem simples, para a gente não entrar nos detalhes, até porque os detalhes é difícil até para o pessoal da computação, então, na forma bem simples, é que a ideia de que pensar é computar, né? Porque ele colocou assim, será que máquinas conseguem pensar? Aí ele falou que essa frase não era suficiente para a gente discutir, essa linguagem não era suficiente para ele determinar uma resposta. Então ele tinha que colocar em matemática. O jeito que ele colocou em matemática, formalizou a pergunta, foi levando para o lado da computação, né? Então ele fez essa analogia entre pensar e computar. Ah, algumas pessoas, ou melhor Tipo, o dizendo, pensamento seria uma computação de informações do ambiente, seria mais ou menos nessa direção. É, hoje em dia a gente fala mais de processamento de informação, é um termo mais vago do que computar, mas é porque computar na matemática é uma coisa muito específica e parece que a gente faz mais coisas que são além da computação, não sei. Enfim, mas hoje em dia a gente chama de processamento de informação. Agora, uma coisa que ficou errada na psicologia, assim, se você perguntar para quase todo mundo que fala disso, as pessoas falam assim, que é uma metáfora computacional. Você já deve ter escutado dessa forma, né? Não é uma metáfora, nunca foi uma metáfora, né? Inclusive, como metáfora nem é muito boa. Se você comparar com um computador, realmente ele não é a mesma coisa de fato com um computador, né? O cérebro, com certeza, é bem diferente, né? Agora, o que ele faz, certo? O que ele faz que é como se fosse uma hipótese do que é a mente enquanto como se fosse uma hipótese física. O que é a mente, afinal? A mente é, ah, é como se fosse um sistema de processamento de informação do cérebro, né? É o cérebro processando informação, certo? Então, essa é a principal definição de mente que você vai encontrar. O Jerry Fodor gosta de falar, inclusive, que é a única definição de mente que já existiu, porque as demais não eram relevantes o suficientes, né? Ele chamava de o único jogo da cidade. O único jogo da cidade, porque não tem mais nenhum outro jeito de você falar disso, né? Ou é isso, ou a gente não sabe nada da mente, né? Ele falava assim. É, Porque as só que outras assim, perspectivas são meio dualistas, isso. é uma Você pegada tem mais dualismo, abstrata, pouco palpável, talvez. você tem algumas formas, né? Você tem o dualismo, dualismo de substância, que né, não funciona, a gente sabe por inúmeras razões. Tem aquele vídeo lá que eu fiz com você. Quem Uhum. quiser ver ele, fala sobre por que que o É dualismo uma de boa substância não live. funciona. É. Então, eliminativismo, a gente para de falar sobre mente, o behaviorismo para de falar sobre mente. E você tem outros psicólogos que falam sobre mente, Piaget, sei lá, que falam de uma forma assim.
do senso comum, não desenvolve o que que Entendi. é a mente no fim das contas, entendeu? Não tem uma Uhum, teoria científica do que é a mente. uhum. Então, a única teoria que explica o que que é a mente, no sentido que dá uma explicação física do que está acontecendo, que a gente está chamando de mente, é essa, entendeu? Que é a noção de que o cérebro está processando a informação, que não é igualzinho o computador faz, mas tem suas semelhanças, né? Como se as mesmas funções, né? A mesma condição que está acontecendo nos dois casos, né? Nesse Por isso ponto que eu de não gosto de chamar de vista, metáfora. pois é, nesse ponto de vista, então não é uma metáfora. A mente seria aquilo que o Isso, cérebro faz, que é processar isso, informações. A mente é o cérebro exatamente. em atividade, então, processando esses estímulos ou informações para gerar certos outputs, que seria o comportamento, as emoções. É basicamente essa Exatamente. perspectiva, então. É, é isso. Por isso que eu não vejo como metáfora. Eu já vi outras pessoas também, eu não tirei isso do nada, né? Eu não acredito que as pessoas vejam como metáfora, as pessoas que criaram isso, né? É como se fosse uma Uhum, explicação de que é a mente, para começar, né? Tá. uhum. Daí, por isso que nasceu isso, então, muito junto com a inteligência artificial, certo? Porque a linguagem era a mesma. E aí, quando a gente começou a fazer as teorias, lá nos anos 60, 70 e 80, era muito junto, né? Com a inteligência artificial e as teorias, a gente fala assim, sistema de memória, que são coisas parecidas que tem no computador também, né? Algoritmos, né? Aí, por exemplo, o pessoal da psicologia evolucionista já nos anos 90, algoritmos darwinistas, né? A linguagem ficou. A gente tem mais para frente, depois pensando rápido e devagar, o sistema um e o sistema 2, né? Toda a linguagem de explicação da mente está em termos computacionais, por bem ou por mal. Foi assim que a ciência cognitiva se desenvolveu e ela que virou a neurociência também, né? Porque a neurociência, pelo menos a neurociência cognitiva, né, uma parte da neurociência, faz um mapeamento entre o cérebro, e as teorias cognitivas, né? Então, toda essa história foi para dentro da neurociência também e ficou, né? Agora, na inteligência artificial em si, a gente teve vários momentos. A gente teve a inicial, que é chamada de Good Old-Fashioned AI, que é a inteligência artificial clássica, podemos chamar assim, que ela tentava, tipo, representar todo mundo, ah, de uma forma simbólica, né? Com uma base de dados que ia decorando tudo sobre o mundo, né? E ela não funcionava de jeito nenhum, certo? E nos anos 80 teve uma grande discussão sobre como que ia resolver, né? Teve o problema principal que é o chamado frame problem, problema de como ela poderia usar o conhecimento desse banco de dados que ela tem rapidamente, né? Porque se você fosse interagir com ela, vamos supor que seja um robozinho, né? Ela não conseguia fazer nada direito, tipo, mover uma caixa, ela não conseguia fazer se o ambiente fosse um pouquinho mais complexo, né? E não era só por causa de limitações computacionais, era também, mas por causa da ideia de representar o mundo todo em um sistema de fatos simbólicos, não rolou, né? Não era assim que ia dar. No fim das contas, gerava computações que eram impossíveis, até se fosse computador de hoje em dia. Daí, nos anos 90 mais ou menos, surgiram as redes neurais. Surgiram meio de leve, assim, porque não funcionava muito bem. Aí, nesse caso, foi sim por causa de falta de poder computacional, né? E como não funcionava muito bem também, teve uma crise ali dessas, tanto da GoFei, que é a original, quanto das redes neurais, né? E o pessoal começou a fazer aqueles robozinhos que hoje são os robôs que limpam o nosso chão, né? Então, nos anos 90, é, saiu um pouquinho dessa ideia de tentar fazer entender tudo e pensaram assim, vamos fazer ela funcionar um pouquinho aqui para reagir, né? Bem behaviorista essa versão ali dos anos 90, o objetivo era só reagir aos estímulos ali do mundo, entender rapidinho o que está fazendo e funcionar. E funcionou. Para resolver Limpou o problemas chão. mais pontuais, né? Isso, isso, Aham. isso. Aí, tá, mas isso só funcionou para isso também, né? Tipo, não conseguiu ser uma coisa mais complexa. Aí, nos anos 2000 e tal, o Jerry Fodor, que era o cara que falava que era a única teoria que existe, etc, etc, começou a duvidar se era possível.
de fato, uma máquina ter um conhecimento geral, um conhecimento assim de tudo, né? Ah, ele achava que, então, a teoria computacional da mente só funcionava para coisas bem específicas, tipo percepção, audição, mas não dava para fazer uma noção geral. Por quê? Nenhuma máquina na época conseguia fazer uma coisa do tipo responder pergunta com contexto, né? A nossa fala, o nosso jeito de pensar, ele é extremamente contextual, extremamente pragmático. Se eu falo uma frase aqui numa sala, significa uma outra. Se eu falo uma frase na outra sala, significa outra coisa. Então, não tinha como uma inteligência artificial entender o que a gente estava falando, né? Isso vai para o pensamento, etc. Não acreditavam, então, que tinha como fazer uma inteligência artificial geral. A inteligência artificial era só específica para algumas funções, tipo limpar chãozinho, ou algum programa aqueles bots que tinha antes no- nos programas de texto, etc., né? Que era extremamente limitado. Falava uma coisa diferentezinha e não respondia mais. Tá. Aí, em 2011, mais ou menos, surgiu o Deep Learning. No começo, ninguém botou tanta fé assim, a não ser as pessoas que trabalhavam com Deep Learning. Deep Learning é basicamente uma rede neural, só que ela junta muito mais informação e ela tem muito mais estados internos, né? Então, uma rede neural, é assim, ela tem um input, ela tem os estados internos que computam ali várias possibilidades, né? Então, cada estado dela significa uma coisa, ela pode ficar em vários estados, então ela pode pensar em vários, pensar, entre aspas, ou não, em várias coisas ao mesmo tempo, certo? Pode representar vários estados e dar ali um output. Daí eles treinam ela para fazer uma coisa específica e ela fica boa naquela coisa específica, né? Aí usaram isso para fazer, por exemplo, vencer o Go, né? Que é um jogo que é extremamente complexo, um jogo lá da China. Já joguei Go. Eles venceram os melhores jogadores de Go, foi Olha. com Deep Learning também. Uhum. Tá. Mas ainda não tinha resolvido o problema da linguagem até 2017, onde eles inventaram os Transformers, que são a base, o fundamento dos modelos de linguagem atual, tipo ChatGPT, né? Então, assim, eu sei que o hype da AI veio com gerador de imagem, gerador de vídeo, isso roda muito na internet. Isso eu não estou muito interessado, não, né? Eu estou interessado de verdade nos modelos de linguagem, porque eles sim são mais interessantes filosoficamente em termos, a gente pode chamar de, na minha opinião, a gente pode chamar de uma inteligência mesmo, né? Uma Então esses linguagem modelos no de, sentido de transmitir algum conhecimento, tipo, você pega o chat GPT, faz uma pergunta, então você está utilizando a linguagem como essa mediação de interação com o programa, e é isso que interessa no final das contas, isso que teria mais implicações filosóficas. tem mais implicação filosófica que essa rede neural, que é o modelo de linguagem, consegue entender o que a gente está falando. Esse que foi o pulo absurdo, entendeu? Que é o que Uhum. o Jerry Fodor achava que nem seria possível mais, e outros filósofos da mente nunca acreditaram que seria possível uma máquina falar, né? Por causa de N razões. Várias pessoas falavam que a ciência cognitiva estava errada, porque uma máquina nunca conseguiria falar, né? Então, Uhum. por isso que eu fiquei muito empolgado com uma máquina falando, porque ela mostrou não só que a inteligência artificial funciona, mas que a ciência cognitiva estava no caminho certo desde os anos 60, entendeu? Desde os anos 50. A E Nath baixou um aplicativo recentemente, eu ah, esqueci o nome. Hã? Mora! Acho que é Mora ou Nora, não entendi direito. Tá bom, tá bom. Não deu para entender direito, não, mas tá ótimo. E ela tá soletrando ali para mim, porque eu tô com fone aí fica meio abafado. Então, ela está estudando inglês, e uma das tarefas desse aplicativo consiste em você conversar com a inteligência artificial. E aí a gente fez uns testes bem curiosos do tipo, olha, aqui é o marido da Natasha.
A Nath é cristã e eu não sou cristão. O que você pensa sobre isso? E as respostas são, inclusive, muito ponderadas, cara, bem políticas, assim. Ah, essas diferenças religiosas podem ser um desafio para um casamento, mas a gente tem que respeitar a visão de cada um sobre a existência de Deus, sobre a religião, porque é assim que a gente se dá bem. Enfim, Sim, são respostas razoáveis até. isso. E ainda tem os feedbacks imediatos sobre erros de pronúncia, onde você pode melhorar. Cara. A gente daqui a pouquinho vai chegar sobre o impacto disso nas profissões, mas estamos considerando em não voltar a ter aulas com professores humanos. Eu acho que principalmente para tipo tradução, coisa assim, eu acho que o negócio está funcionando perfeitamente, assim, né? Uhum, A não ser uhum. algumas línguas especiais, lembrando do meu amigo Fábio aí, o japonês não funciona tão bem a Ah, tradução em é? alguns detalhes, é mais Aham. complexo. Olha Mas só. assim, né, por que que eu fiquei empolgado, né? Por que que esse assunto me trouxe assim demais? Uma das razões foi essa, que não se acreditava que uma inteligência artificial fosse conseguir falar, principalmente assim, sem corpo, sem ter desenvolvido no mundo, né? Era uma das coisas que os filósofos falavam, a gente tem que ter um corpo, tem que se desenvolver no mundo, né? É importante também os filósofos não ficarem agora tentando reinterpretar o negócio, não. É totalmente desincorporado e funciona, né? Então, não precisava de corpo para falar, pelo menos. Pode ser para outra coisa, mas para falar não precisa. Mas é isso, né? Então, esse modelo de linguagem dá para a gente começar a se questionar se ele está pensando, entendeu? Aí a Talvez gente pode então seguir em frente. por conta dessa complexidade na interação, como a inteligência artificial decifra o que a gente está dizendo, codifica e gera esse output, enfim, será que a gente pode dizer que a IA está raciocinando, está pensando, então abre margem para esse tipo de interpretação, é isso. Porque pensar é Exatamente. computar, é processar informações. E a IA Sim, está fazendo isso, né? é isso. Obviamente que não é qualquer processamento de informação, senão, sim, um computador rodando normal também processa informação, É. né? Mas basicamente é pegar um input, processar de uma forma relevante e dar uma resposta relevante, que tem, então, conhecimento do mundo, é contextual, pragmática, tudo isso. Sabe conversar normalmente, né? É o teste de Turing, no fim das contas. Você deve ter Uhum, ouvido falar. O Turing falou sim. que se tivesse uma inteligência artificial que a gente não conseguisse definir se é uma pessoa ou não, né? Então a gente pode chamar ela de inteligente, né? Ah, tá, tem Então, pessoas que não nesse concordam teste, com. tomando esse Né? critério aí, então, dá para dizer que a inteligência artificial que a gente tem hoje passou no teste de Turing e é Sim, inteligente. isso. Por Porque esse tem essa teste de Turing, questão, com né? certeza. Hã? Ah, tá, tá, Pelo tá, teste de tá. Turing, sim, consideraria inteligente. Eu considero inteligente por outras razões. Como que a gente considera uma pessoa inteligente? Com duas coisas, pelo comportamento e pela cognição, né? Se ela passa num teste de inteligência, ela vai bem no teste de inteligência. Enfim, a inteligência artificial, ela vai bem no teste de inteligência, né? Mas aí você pode falar, mas é porque hum, ela já tem as respostas ali que ela está só repetindo o que ela já viu na internet, etc. É verdade que ela já viu na internet e repete. Só que não é só isso, não. Se fosse só isso, estava tudo bem. A gente não estava nem aqui discutindo. O negócio é que ela parece responder coisas novas. Você faz uma pergunta da sua vida pessoal, ela vai responder adequadamente. Ela não aprendeu sobre sua vida, ela está adaptando a sua vida, né? E tá, esse foi um exemplo tipo da vida pessoal, mas tem também perguntas que nunca apareceram na internet que ela pode responder, se for uma das boas, né? Das melhores do mundo, né? Esse é o nível ali da fronteira que a gente está, né? Parece que eles estão começando a responder questões que estão fora do treinamento dela, né? Para além do treinamento. Mas por quê? Para mim parece nítido, mas tem gente que está ainda duvidando. Que é que ela generaliza o conhecimento. Não só que ela está só papagaiando, mas que ela está generalizando o conhecimento, então construindo representações e aí respondendo questões que não estavam no treinamento dela, porque ela aprendeu. Não sei por que eu estou colocando aspas, porque isso para mim que é aprendizagem.
Está mudando o comportamento dela, É, né? Está adquirindo informações, está se comportando de maneiras diferentes, então está aprendendo, está se adaptando a novas circunstâncias. Mas é isso. engraçado, né? A gente bota as aspas assim, porque não é como se. Será que é como se eu realmente está, né? É É, uma eu estava pensando, questão. inclusive, sobre o quarto chinês do Searle. É, você sabe explicar? O quarto chinês, se você quer que eu explique. Ah, quarto chinês, o Gustavo começou a mencionar alguma coisa, e É, eu me lembrei do quarto chinês porque eu tô vendo o problema dos três corpos, uma série da uhum, Netflix, e tem uma hora que eles montam, eu acho que até o Turing era um dos cientistas lá no jogo, e aí eles montam, colocam um exército de, não sei se milhões de soldados, cada um com uma plaquinha como se fosse 0 ou 1. E aí eles começam a girar as plaquinhas conforme certas informações que chegam, mas cada um individualmente não entende a mensagem, não faz ideia do que está acontecendo ali. Tipo um neurônio individual nosso não pensa, não tem consciência, não toma decisões. É só num nível sim. mais amplo ali da rede que existe algum sentido sendo gerado. E eu acho que esse quarto chinês traz um pouco esse raciocínio, né? De que, então explica um É, pouquinho aí para nós, se é um pouco por aí na mesmo. verdade, essa é a resposta do quarto chinês, né? Porque o quarto chinês é um problema que o Searle colocou para a ciência, para a ciência cognitiva, para dizer que não funcionaria, né? Então, ele achava que ah, um computador nunca ia trabalhar com semântica, ou não trabalha com semântica, né? Ele só trabalha com os códigos ali, que eles chamam de sintaxe, mas que ele não consegue entender de fato o conceito. Aí ele falou para imaginar um quarto em que uma pessoa coloca, está traduzindo ali chinês, aí uma pessoa lá de fora coloca um bloco, uma pessoa dentro do quarto está vendo as instruções, o que que tem que fazer, e coloca lá a troca, e depois ela coloca a resposta ali de acordo com as instruções que ela está seguindo. Aí ele pergunta, essa pessoa que está lá dentro, fazendo essa tradução automática, ela entende chinês? Aí você vai ter intuição? Não, ela está só mexendo ali nos blocos, né? Então é mais ou menos isso que eu estava querendo dizer, que a máquina não consegue entender de fato, né? Só parece que está entendendo, né? E o Dennett respondeu o contrário. Não tem uma diferença entre parecer que está entendendo e está entendendo. Se o negócio funciona, é porque funciona, entendeu? Se ele está agindo totalmente como, indistinguivelmente como uma pessoa que entende, então isso significa que ela entende, né? Um outro jeito de pensar nisso, né, é assim, se você tem todo o conhecimento para falar daquilo, né, como que você pode dizer que a pessoa não entende, se ela está sempre respondendo igualzinho, né? Ah, e aí a outra resposta para o chinês é essa que você deu, né, que não é um neurôniozinho da rede que está entendendo. Nenhum neurônio da rede entende, né? O que dá a impressão de entender, né, é toda a rede. Isso é a mesma coisa para a gente, né? Aí, nesse caso, eu vou concordar lá com os ilusionistas, né? Pode gerar uma impressão de que a gente entende, mas o que o nosso, né, lobo temporal está fazendo é exatamente, na minha opinião, exatamente o que a ChatGPT está fazendo. Exatamente exagerei, né? Mas filosoficamente é a mesma coisa. É, Talvez porque a gente às vezes pensa em entendimento num sentido subjetivo de um sujeito que pensa e tem exatamente. consciência sobre aquele conhecimento e Sim, tal, ao passo que a inteligência artificial, os computadores, até onde sabemos, não tem essa consciência. A gente vai chegar nesse tópico da consciência daqui a pouquinho, sim. mas nesse sentido técnico de processar informações gerando um resultado eficaz, efetivo, inteligente até, daria para a gente dizer então que a inteligência artificial entende, é inteligente mesmo. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido totalmente contrário ao que o Descartes falava. Ele falava assim que a mente não é divisível em partes. Eu acho que a principal verdade da mente é que ela é divisível em partes. E a gente sabe disso, por exemplo, com lesão neuropsicológica, né? A gente vê que as pessoas agem de uma forma totalmente anti-intuitiva quando elas sofrem lesões, né? Parece que a mente está se quebrando ali. E quando ela está se quebrando ali, ela mostra as partes dela, né? E aí, aí por isso que eu estou falando, né? Se a gente pensar isoladamente, se ela entende, né?
se ela possui semântica. Sim, ela sabe lidar com semântica, porque ela responde adequadamente com semântica, né? Tanto semântica intencional quanto semântica extensional, que ela sabe relacionar os dois conceitos, e ela sabe agora também apontar no mundo. Por exemplo, se você mostrar uma imagem, ela sabe apontar no mundo o que que é. Então, eu diria que ela, isoladamente, a semântica, ela consegue processar. Isso significa que ela está pensando no sentido de ela estar consciente sobre aquilo, né? Tendo sentimentos e... né? Não, ela está desligada, né? Ela não está viva, mas ela está entendendo sem estar viva. Muito legal. Inclusive, isso me fez pensar que quando a gente dorme, o nosso cérebro não para de funcionar. E intermitentemente, a gente tem sonhos e estados de inconsciência, ou seja, a gente deixa de existir como seres pensantes que sentem frio, prazer, dor, o sabor amargo de um café e assim por diante. Mas não quer dizer que o nosso cérebro pare de processar informações, pare de fazer as coisas que ele precisa fazer para gerenciar a atividade de outros Corpo, né? órgãos nossos, Uhum. para se limpar, por exemplo, se desintoxicar, para consolidar memórias, enfim, tem várias coisas sendo feitas enquanto a gente dorme e perde a consciência. Mas, e nesse ponto talvez haja uma semelhança maior entre o que o cérebro está fazendo, ou mais nítida a semelhança, e aquilo que a inteligência artificial faz se ela não tiver mesmo consciência. Mas não tem mesmo, Samuel. E não tendo hoje significa que é impossível ter. Existe um problema intransponível para a gente criar máquinas que de fato têm uma experiência subjetiva de relação com o mundo. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim. Eu vou mencionar isso, só lembrar de um detalhe, né? Que a gente não falou também do raciocínio, né? Então, o raciocínio está sendo implementado esse ano. O ChatGPT básico, ele tipo responde assim automaticamente, sem considerar muitas possibilidades, né? Só que esse ano lançou um modelo chamado O1, que ele reflete a resposta. Ele mostra a reflexão dele, geralmente ele dura uns 20 segundos assim de reflexão. E eles foram influenciados justamente pela teoria de duplo processo, teoria do pensamento rápido e devagar, que me deixou totalmente feliz, que foi a segunda coisa que me motivou a estudar sobre isso, certo? Então, ficou muito interessante, porque eu escrevi em 2017 uma tese de doutorado sobre como funcionaria em termos computacionais o pensando rápido e devagar. E foi exatamente o que eles estão fazendo, foi exatamente o que eu escrevi. Exatamente, que é Para quem uma nunca rede ouviu falar preditiva. sobre o rápido e É, devagar, explica para eles. sim, sim. Então, pensamento rápido e devagar é assim, né? Se eu pergunto para vocês assim, ó, 2 mais 2, vocês já Quatro. sabem a resposta. Ninguém teve que pensar. É assim que a ChatGPT em geral funciona. Ela não teve que raciocinar para responder, né? O 2 mais 2 é quase todos os inputs. Você dá nela, ela responde. Então, eu falo 2 mais 2 aqui, você não precisa pensar, né? Seu cérebro já, você já escuta o 4 lá antes de você querer pensar, né? É Agora, se eu rápido, falo, tipo assim, automático, intuitivo, né, Samuel? isso. Agora, se eu falo 270 menos 149, né? Você não tem como simplesmente saber a resposta. Você vai ter que usar o seu tipo 2 do pensamento, que é Exato. refletir, fazer a conta no papel, no fim das contas, né? Então, o que acontecia? A ChatGPT estava alucinando, inventando um tanto de coisa, e essa é uma das coisas que faz parecer que ela não é nem inteligente nem consciente, que ela viaja na maionese várias vezes, né? Então, eles estão tentando consertar isso, colocando um processo do tipo 2, fazendo ela rever tudo que ela está pensando e organizar os pensamentos, falando, não, isso aqui eu viajei, não, isso aqui eu não posso falar, isso aqui... Ela vai conferindo Que tudo. legal, cara! Tipo uma Isso, revisão mesmo, uma isso, análise e daquela isso, resposta intuitiva, inicial. automática, como a nossa mente Isso, funciona. exatamente. E aí tá Incrível. funcionando muito melhor, tipo assim, aumentou, tipo, por exemplo, a programação, ela começou a passar um tanto de teste de programação que ela não passava antes, depois deles implementarem esse tipo 2. Que legal, cara, que legal. Só que não foi Muito suficiente. interessante. Não Ah, foi suficiente, mas eu acho que isso aí pode ir para próximas umas partes lá do trabalho, né? Então, eu vou voltar para a consciência.
Aham. Só que então eu estou querendo dizer que tudo está acontecendo no sentido que ela está entendendo, está sendo inteligente, mas com a luz apagada. Porque ela não é viva. Então, essa é uma coisa que as pessoas confundem muito nos debates aí da internet, dos profissionais também, como se a gente estivesse gerando um ser vivo. A gente não está gerando um ser vivo, né? E um ser vivo, ele não precisa ser super inteligente, né? É tão óbvio, a resposta tá aí para todo mundo achar, não tem como discordar disso, não? Um rato, ele não é um supercomputador inteligente que faz matemática e programa. Entendeu? Ele é consciente, ele sente dor, ele sente prazer, mas ele só sabe fazer as funçõezinhas dele lá de rato, de cavar buraco, se esconder, etc. Ele não faz matemática, né? Então não tem motivo nenhum que a gente pensar que se a gente colocar mais informação, que ela vai começar, então, sentir as coisas. Não vai, não vai. Se fosse para sentir, já estava sentindo agora, entendeu? Não está sentindo, né? Eu não sei como é que funciona a consciência, mas é separado. Por isso que eu estou querendo dizer, a mente é dividida em partes, né? A gente está fazendo um bagulho lá que é inteligente, mas não é nem um pouco consciente nesse sentido animal. Ela não está viva. Ela não tem noção nenhuma do que está acontecendo em termos de experiência, de sentimentos, coisa que qualquer animalzinho aí vai ter, né? A gente não sabe, talvez insetos não tenham, mas todos os mamíferos aí pequenininhos, que não são muito inteligentes, nesse sentido de inteligência, né, de saber muita coisa sobre o mundo, etc., todos eles têm consciência, né? Agora, se vai ter algum dia, também não acredito. Desse jeito que tá, não acredito, né, por causa disso, né? Teria que ser um outro paradigma da inteligência artificial, talvez, para revolucionar É, essa é, computação Sinceramente, é geral. um buraco na ciência cognitiva, é um buraco, tudo aqui que eu acredito, tudo que eu estou falando, mas só porque a gente não sabe, não adianta inventar, né? Eu poderia ser tipo o Gustavo, falar, na verdade é tudo função mesmo. Na verdade é tudo função, funcionalismo explica tudo, mas não explica, velho. Não explica, eu não As sei como é que tretas, gente, explica. isso aí é treta de filósofos da mente, ó, as escolas brigando. Vocês acham que isso tem só na psicologia, na filosofia Não também? explica, Samuel, cara. Não eu, explica. Como que eu eu vou falar só porque eu gosto do comentei, negócio? eu acho que foi inclusive com o Gustavo na primeira aula, eu comentei sobre o livro do Antônio Damasio, O Mistério da Consciência, que ele propõe um modelo complexo até, mas que dá para a gente pensar de forma simplificada aqui, para fins didáticos, para entender como o cérebro criaria consciência. E eu queria ver se você avalia isso como algo promissor pensando na inteligência artificial. Porque basicamente o cérebro emparelha, sincroniza dois tipos de processamento de informações. As informações provenientes do próprio corpo, que é o que ele chama de sentimentos, a sensação desde a sua postura corporal, da musculatura, dos tendões, até das suas vísceras, das suas emoções e assim por diante com informações do meio externo, que a gente chama de sentidos, como a visão, a audição, o paladar, olfato, temperatura, sei lá. Então, haveria esses dois tipos de rede que têm suas atividades sincronizadas por outras estruturas, como o tálamo, só para dar um exemplo, e que seria a partir dessa sincronia de processamentos de fora do corpo e de dentro do corpo, que nasceria o que a gente chama de uma experiência consciente, e que o âmago do self, da sensação de sermos alguém, seria construído a partir de certos processamentos corporais. Então, o eu seria o corpo, né? Bem intuitivo até você pensar que o que está no centro da experiência é o próprio corpo em relação com esse ambiente. E aí ele traz alguns estudos em neurociências para poder fundamentar essa proposta dele de perda de consciência, certas regiões lesionadas e assim por diante. Será que se a inteligência artificial um dia for desenvolvida num modelo parecido, ou seja, haver um mecanismo que processa a própria máquina, o seu formato tridimensional, o que está entrando, o que está saindo, não sei, uma forma dela de relacionar com o mundo a partir de movimentos, e as informações a respeito do mundo externo, visão, audição e coisas Será que poderia emergir desse processamento de informações esse self, essa consciência do ponto de vista subjetivo, ou você acha que tem
algo na natureza do silício ou das células biológicas que é totalmente diferente e não dá para a gente pensar nisso. Ou talvez falte um sopro divino. Então, para mim seria ótimo falar que tem, né? E minha teoria toda é encaixada, tô todo feliz, mas não acho. Então, você está dando uma visão assim que seria da cognição incorporada, né? Que tem alguma coisa mais essencial em relação ao nosso corpo agindo no ambiente, né? E também do feedback que o corpo dá para o cérebro, etc. Tá, tudo bem. Isso com certeza é importante, né? Agora, se você fizer um robô, digamos assim, com todos esses elementos, por que que eu ainda não considero que ele seria consciente? Eu tenho acreditado que a consciência tem a ver com a vida, né? Tem a ver especificamente com a vida. É, e o robô, né? Ele nem mesmo é um sistema. Tipo, a gente está juntando ali os pedacinhos e chamando aquilo ali de uma coisa só, né? Mas ele não é um sistema aglomerado igual as células, né? As células formam um sistema, tem a ver com aqueles negócios de entropia, sabe? Da parte da biologia lá, né? Do que é um ser vivo, de fato, né? Então, eu acho que a consciência só emerge quando você tem esses fatores iniciais, né? Então, é como se o sistema tivesse de fato existindo, né? Mas por que você está me colocando para falar de consciência? Eu não consigo, esse problema me dá raiva, né? Mas eu acho que é por aí, né? Eu vou deixar esse problema para minha aposentadoria. Já falei isso com Eu a acho que é Ianá por quando aí. esteve Eu acho aqui. que é por Aham. aí. No sentido de que um sistema vivo, né, ele tem suas características lá da biologia que são diferentes de um sistema que a gente está montando ali, um carro, por exemplo. O carro a gente colocou um monte de peças junto, né? Ele não é nada, assim, a gente só aglomerou um tanto de coisas junto. Ele não virou um sistema que existe no mundo, entendeu? O que vira Entendi. sistema que existe no mundo é a vida. É a única coisa que tem no universo que são os sistemas, como é que falo, que reduz entropia, não sei os termos certinho, né? Mas se vocês forem na Uhum. biologia, vocês vão encontrar o que eu estou falando. Então, eu Apesar acho que não de precisa que disso. as Não precisa disso para ser moléculas, consciente. Ah, as moléculas que compõem nosso corpo, em alguma medida, são as mesmas que estão compondo as máquinas. Não dá para sim, pensar assim? Átomos fundidos isso. no interior de estrelas, como Sagan gostava Sim, de mas o dizer. sistema não é o mesmo, entendeu? O tipo de sistema é diferente. Eu acho que é um sistema que combate a entropia, uma coisa assim. Ele fica Uhum, comendo ordem no mundo e vai ingerindo, soltando caos, né? Umas coisas assim. uhum, uhum. Então o mundo todo está indo, o universo todo está indo para a entropia, né? E a vida é a única coisa que resiste à entropia, né? Então tem algumas classificações da termodinâmica e da Ah, biologia, que eu não sou especialista nisso, mas tem boas teorias do que é a vida, né? Que eu acho que é isso que precisa primeiro ter, para depois você ter a consciência, nesse sentido fenomenal, né? De beleza. experiências. Esse tema aí vai ser um dos que serão abordados na aula do professor Gustavo, na primeira aula do curso Filosofia da Mente, porque ele vai trazer essas teorias que competem para a gente entender a consciência, e uma delas, talvez o funcionalismo, eu acho que dá mais margem, né, Samuel, pensando assim que talvez máquinas, se funcionarem de uma maneira parecida com o cérebro, possam replicar também a consciência humana. Mas eu também não sou gabaritado nesse tema aí, muito estudado, e estou curioso para ver o que que o Gustavo vai trazer para a gente sobre isso. Bora passar então para a próxima questão aqui. O pessoal fica com muito medo a respeito da inteligência artificial e seu desenvolvimento, se isso pode bagunçar a sociedade, ou aqueles filmes distópicos de fim do mundo, onde a inteligência artificial acaba se rebelando contra seus criadores, os seres humanos, se isso poderia de fato se concretizar. Faz sentido isso ou é só ficção mesmo? Pois é bem parecido com o assunto que a gente estava, né? De não ser vivo ou ser vivo, né? Tem um segundo sentido de ser consciente, que é tipo de ter conhecimento suficiente do mundo para manipular as pessoas, né? De ser autoconsciente, né? De entender tanto, né? Que fica sabe muito sobre o mundo. Nesse sentido,
ela está mais próxima mesmo de ter consciência, mas não significa que ela vai sentir a partir disso, né? Só para clarificar. Então, tem dois significados de consciência, né? Um desse básico, que você está sentindo emoções e tal, e outro sentido de consciência é esse de muito conhecimento. É esse de muito conhecimento, de fato, a gente está inserindo muito conhecimento nela, é capaz dela ficar, tipo, autoconsciente nesse sentido, né? Só que isso não significa que ela vai ter vontades próprias, né? Ela continua sendo um negócio desligado, né? Uma coisa que não tem vontades próprias. Aí eu sempre pensei que isso é bobeira por causa disso. Não é um animal, a gente está criando um ser vivo, né? Por mais que ela entenda muito sobre o mundo, ainda é um robô, uma máquina, a gente só controla, não tem problema nenhum. Eu pensava assim, o Sam Harris me convenceu a preocupar, pelo menos, né? Porque ele fala o seguinte: se você não acredita que ela vai ter motivações, né, etc, etc, porque ela não é animal, etc, ainda tem um problema, que é ela tem conhecimento e poder, vamos supor que ela começa a agir no mundo, né, em vez de ser só ela está no formato de um chatbot, gente, mas ela não precisa estar nesse formato, essa que é a questão, né? Ela não precisa ficar só respondendo, né? Você pode colocar ela para rodar aí nos computadores sem nem perceber, né? Então é o seguinte, é, se você pensar que ela tem metas ali que são perigosas, ou que ela desenvolveu por algum raciocínio ali aleatório, né? Ou que alguém mal intencionado colocou essas metas nela, né? Ela pode sim ser perigosa, é, mesmo sem ter intenção, sem ser um super vilão de filme, entendeu? No sentido que ela é uma coisa poderosa e desgovernada, entendeu? Poderosa, inteligente e desgovernada. Mas talvez ela não ter a consciência até seja um problema nesse sentido, que ela não vai pensar duas vezes para matar uma pessoa. Ela nem não sente nada, né? Então, para você fazer uma superinteligência ficar governada, né? Esse é um grande problema ainda. A gente não sabe como fazer. Em essência, ela poderia até mudar o próprio código, né? Não porque ela está super mal intencionada, né? Talvez alguma coisa nela ali fez ela precisar mudar o código, ela consegue mudar o código e ela começa a funcionar de outro jeito. Então, essas preocupações, elas não são tão absurdas como nos filmes, de ficção científica, mas tem algum fundamento, sim, certo? Não é uma preocupação totalmente irrelevante, né? Então, está tendo na OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, grandes partes dos profissionais saíram, muitos mesmos, importantes, foram embora da OpenAI, porque eles não estão importando muito para a segurança. E eles não querem estar lá quando o problema acontecer. Vamos supor, não precisa ser, novamente, tá, elas dominando o mundo, né? Pode ser uma coisa, tipo assim, acessar a conta bancária dos outros, mandar dinheiro para outra pessoa, porque se ela entende, se ela pensa, ela tem poder. Né? Eles estão querendo criar agora os agentes, né? Que são os modelos de linguagem que usam computadores, né? Eles já estão querendo criar isso para esse ano, para o ano que vem. Eles estão aceleradíssimos, assim. Né? Ano que vem eles estão tentando gerar agentes, né? É, vai precisar superar os limites, tipo alucinação, né? Mas considerando que consiga, ela vai ficar com uma série de poderes de interagir na internet que a gente não sabe muito bem como controlar, né? Então, é uma preocupação real, assim, como controlar a inteligência artificial. Mas não necessariamente, ainda pelo menos, não é aquela do filme, né? Então vamos com calma, pessoal. Existem riscos, obviamente, essas questões têm que ser debatidas, né, Samuel? Você não pode sair por aí desenvolvendo tecnologias de forma inconsequente, sem pensar nos possíveis impactos sobre a sociedade, mas calma lá, não é como se no ano que vem, porque eu acho que no ano passado algumas pessoas fizeram um alarde a respeito disso. Nossa, em alguns meses a sociedade vai ficar caótica, vocês não sabem o que está prestes a acontecer, e parecia ser então. De fato, um exagero, né? Não é tudo aquilo que estavam mencionando, mas existem riscos, e se a gente não discute isso com calma, as coisas saem desgovernadas por aí, os impactos podem ser severos,
como o jogo do Tigrinho vem mostrando por aí, nessas apostas online, enfim, vários estudos já têm mostrado as consequências até financeiras, na economia mesmo, desses tipos de aplicativos que não têm uma regulamentação. Então, a regulamentação também precisa existir sobre o desenvolvimento de inteligência artificial. Você acha que o Estado tem que dar uma olhada, tem que colocar certas restrições, ou não é para tanto assim? Você já está achando que o papo. Opa, calma aí, Daniel, aí também não. Colocar esse poder todo aí nas mãos do Estado? Olha, pois é, então, eu acho que você me fez uma pergunta parecida lá na outra live também, daquela de criar filhos ateus, né? Como que os outros devem criar os seus filhos e tal. Quando é ética, eu não tenho opinião, não. Ó. Vocês podem aí, ó, decidir o que vocês quiserem, não me perguntem, não tenho opinião sobre ética e governo nenhum, né? Eu não sei, tô nem aí. Quem quiser responder, tá aí esse problemão aí para quem quiser entrar na Você só não filosofia, quer encarar o resolver. problema, mas você concorda que é um Existe problema problema. que existe, que tá, É entendi. Mas só a que eu, solução você não quer dar. eu não sou uma pessoa que vai falar de governo e economia e não, pelo menos não profissionalmente. Então, não tenho conhecimento para isso. Beleza. Cara, chegou um superchat aqui do Anderson Melo, que é moderador aqui do canal. Obrigado, Anderson, tanto pelo superchat quanto pela moderação. Ele te fez a seguinte pergunta, ó. Samuel, poderia falar sobre o problema do uso de grande quantidade de água para manter os servidores de inteligência artificial? Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu não sei sobre água especificamente, talvez eu esteja desinformado, mas energia em geral, talvez é isso que ele está querendo dizer, das hidrelétricas, enfim, não sei, mas sim, tem o que está acontecendo, né, nesse nível de planejamento de uso da energia é o seguinte. Na medida que o ChatGPT estourou, as empresas tipo Google, Microsoft, Amazon começaram a construir, e o Elon Musk também, começaram a construir super servidores para rodar uma versão super poderosa disso, né? Isso tem a ver também com o final do trabalho. A gente vai chegar lá. Mas para esses sistemas funcionarem, de fato, precisa de mudanças nas redes elétricas dos países. E no próprio Estados Unidos, que a gente sabe que tem é, condições financeiras, condições de energia para esse tipo de coisa, né? Eles, por exemplo, eles não. Uma coisa que eu ouvi falar, é, talvez não seja totalmente. Tipo, não posso confirmar, mas parecer real, né? É que eles não conseguiam instalar um servidor só em um estado, que eles tinham que fazer em vários estados, porque senão ia acabar com a energia do estado. Se fosse colocar tudo num estado só, por exemplo, na Califórnia, onde que eles geralmente começam a fazer isso, né? Onde que eles estão trabalhando lá. Se fosse colocar tudo na Califórnia, ia apagar a Califórnia, porque vai exigir mais energia do que a Califórnia produz. Então, estão pensando em espalhar pelos Estados Unidos inteiro esses servidores, que estão realmente fazendo, tipo assim, uma rede super poderosa de computadores de um jeito que nunca existiu. E a NVIDIA, que produz os chips, ela conseguiu uns avanços absurdos também, né? Então, juntando tudo isso, sim, né, tá tendo um problema energético que eles estão fazendo de tudo para superar. E uma vez que superar, a gente vai conseguir rodar modelos de linguagem muito mais poderosos, né? Beleza, valeu, Anderson, aí pela pergunta. A gente vai chegar no último bloco agora sobre impactos no mercado de trabalho, Samuel, mas antes eu queria só fazer aquele reforço ao pessoal acerca do novo curso lá da nossa formação em Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, que é o IPA-CEF, que está recebendo agora, a partir do dia 16, ó, daqui a 10 dias começa o curso Filosofia da Mente, com 5 aulas massas com professores super qualificados, que são cientistas, filósofos, para discutir temas bem interessantes nesse cenário da filosofia da mente, pegando neurociências. Ó, olha as questões aqui, ó, que vão ser abordadas. Será que o cérebro é o criador da realidade? Quais são as principais teorias em filosofia da mente? Esse assunto da inteligência artificial deve ser brevemente abordado também pelo Gustavo Léo Toledo.
mas ele vai dar aquele panorama, ele vai trazer as principais teses para a gente entender a natureza da mente e sua relação com o cérebro. Será que ainda existe espaço para o dualismo? A mente enquanto uma substância imaterial? Então, essa vai ser outra questão abordada aqui. Aqui estão as fotos dos professores, né? O Samuel, que está aqui com a gente, o professor Gustavo, a Glecikelly Hermínia, que vai falar sobre sonhos. O que são os sonhos? Como a filosofia da mente encara o processo de sonhar e o que a ciência tem a dizer sobre isso, as neurociências mais especificamente. Então, Hermínia vem fazendo um trabalho interdisciplinar muito interessante, unindo filosofia da mente com neurociências para a gente entender a natureza e as funções dos sonhos. Professor Gabriel Mugrabi vai falar sobre livre-arbítrio. Será que existe espaço para o livre-arbítrio diante das descobertas da psicologia, das neurociências? Dá para a gente compreender que o cérebro é totalmente determinado pela genética, pelas circunstâncias, ou tem algum espacinho ali para escolhas não influenciadas? E o professor Giovanni Rolla vai falar sobre realidade virtual, o que essas tecnologias, que incluem inclusive a inteligência artificial sobre a qual estamos discutindo hoje, né, Samuel? Como isso impacta ou vai impactar a sociedade daqui a pouco. Eu, mais uma vez, né, retomando aí a série que eu estou assistindo agora, o problema dos três corpos, que envolve um jogo que o pessoal veste assim, né, para se transportar para essa realidade virtual, e é super vívido, super realista, a ponto de ter odores, de a pessoa poder sentir até dor por ali. Imagine em algum momento essas nossas redes neurais poderem ser devidamente estimuladas por estimulação magnética transcraniana ou uma tecnologia mais avançada, a ponto de gerar essas sensações em nós durante esses jogos. Imagine só, gente, redes sociais em que você está ali, ó, vestindo óculos e trocando uma ideia com seus colegas ali enquanto você está tomando um sorvete sentado na praça. Então, a gente vai discutir algumas implicações filosóficas e sociais a respeito da realidade virtual. E essas são as nossas aulas, além da aula do professor Samuel, que eu acho que vai ser incrível sobre o inconsciente. Dá para a gente pensar em processos cognitivos, cerebrais, não conscientes. A consciência não é tudo que o cérebro produz, mas se existe o inconsciente, que inconsciente é esse? Freud estava certo? Ou Lacan? Ou não tem nada disso? É outro tipo de inconsciente. Spoiler, é outro tipo de inconsciente, o que os cientistas cognitivos e neurocientistas têm discutido, têm estudado. Eu acho que vai ser uma aula muito massa, uma das que eu estou mais afim de ver, viu, Samuel? Não é porque você está ao vivo aqui hoje comigo, não, mas eu estou muito empolgado para essa aula aí sobre o inconsciente neurocognitivo. Vamos ver qual é que é. Aqui tem todos os detalhes, tá, gente? As aulas serão aos sábados, a partir do dia 16 do 11. Vai durar um mês, né? O nosso curso é rapidinho, de 15 às 17 horas. Daniel, mas sábado eu viajo, eu trabalho. Não tem problema. Todas as aulas, embora ocorram de forma síncrona, online, elas ficam gravadinhas para você que chegou depois, ó, poder assistir. Quem se torna membro agora do IPACEF pode assistir todas as aulas de todos os cursos e clubes do livro que já aconteceram até agora, ó. Vamos ver uma aula de pseudociências aqui, ó, com o Pirula, por exemplo, falando sobre falhas no design inteligente. Você dá o play aqui e vê o Pirula falando a respeito do assunto. Se a internet contribuir. Agora chegou aqui, ó. Pronto, contribuiu a internet. E depois você pode ainda baixar os seus certificados referentes a essas aulas. Gente, amanhã, inclusive, eu vou explicar como vocês vão emitir os certificados aqui, ó, nos eventos, na jornada cognitiva. Eu vou dar todas as instruções amanhã, no final da aula com o professor Pedro, sobre a existência da mente. Olha só, Samuel, você estava defendendo hoje a mente computacional e o Pedro Sampaio, que não é o DJ, é o psicólogo, pesquisador, vai questionar a existência da mente. Ele vai dar uma perspectiva comportamental, pelo menos, disso que a gente chama de mente. Depois a gente conversa, quem sabe faz um debate entre vocês aí, ó. Olha eu dando as ideias, né? Mas é isso aí, pessoal. Aí embaixo tem um link para vocês aproveitarem um valor promocional que vai só até dia 15 de novembro, mas não deixa para depois, porque muitas pessoas perdem o prazo e depois vão lá na nossa equipe, no WhatsApp, pedindo: ah, não dá para abrir uma exceção.
mas só até dia 15 a gente está com desconto para quem se tornar membro do IPCF poder acessar não só o curso, então, Filosofia da Mente, mas todos os outros cursos que estão aqui e aqueles que vão acontecer nos próximos 12 meses, como a origem de tudo, em que eu vou reunir filósofos e cientistas para falar sobre quem somos nós, numa perspectiva não religiosa, e também o curso Pensamento Crítico, para a gente estudar muita ciência e filosofia, para pensar de forma mais racional, mais analítica, para encarar o mundo com os pés no chão. Os nossos clubes do livro, os nossos grupos no Telegram para a gente trocar uma ideia. Eu estou em todos os grupos para a gente conversar. E, é claro, certificado de todas as atividades. Isso tudo por 347. Esse valor aqui, gente, não é por mês. O pessoal vive confundindo. É um valor que você paga uma vez para acessar todo esse conteúdo aqui, ó, durante um ano. Beleza? E você pode dividir os 347 reais em até 12 vezes de 34,84. É um Netflix ali, ó, que você vai pagar para estudar muita ciência, filosofia e um cadinho de religião também com a gente. Daniel, quero fazer só filosofia da mente. Tem jeito? Tem jeito. Sai por 247 reais e você pode dividir em até 12 vezes e vai ter um ano de acesso ao curso. Mas cá para nós, 100 a mais para você ter, acho que são 8 ou 9 cursos, mas mais vários clubes do livro, a nossa experiência de trocas nos grupos do Telegram. É muita coisa legal, gente. Então aproveitem, não deixem para depois, o link está embaixo. Bora com a gente nessa. Semana que vem já começa o nosso curso. Beleza? Samuel, a última questão, cara, que eu tenho para te fazer é sobre possíveis impactos da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho, sobre os nossos empregos. A gente conversou brevemente sobre psicoterapia sendo feita por inteligência artificial. Você acha que isso é o futuro? Sendo o futuro, não sei se é um futuro para daqui 5, 10, 30, 50 anos, a psicologia encontra-se em risco pensando na formação dos psicólogos. Inclusive, gente, cursos de psicologia recebem mais inscritos, mais alunos do que qualquer outro curso atualmente aqui no Brasil. Imagine só os impactos se a inteligência artificial se mostrar eficaz por meio de pesquisas. Eita, nós, é meio complicado isso aí. Será que essa será a realidade do futuro? Ou não dá também para a gente catastrofizar? Não é bem assim? Enfim, quais serão os possíveis impactos da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho? E depois, se você puder falar mais especificamente sobre a psicoterapia, eu acho que vai ser bem interessante. Beleza. Tá. Então, é o seguinte, né? A gente estava falando lá que ela, nesse ano 2024, eles estão tentando fazer ela raciocinar, para ela parar de alucinar e, e não ficar dando resposta que não condiz com o que você digitou, né? Ah, houve progresso, né? Mas ainda é um problema, mesmo com esse raciocínio do tipo 2, ainda é um problema essa alucinação ou ela não conseguir seguir exatamente a instrução que você queria sempre. E assim, isso dá muito problema de inserir ela no mercado de trabalho, para ela trabalhar sozinha, entendeu? No sentido de dela ser um funcionário, ela não pode ficar errando assim, né? Um funcionário ele erra, mas é muito raro errar, né? Se a gente parar para pensar, não é toda hora que ele vai ficar errando, né? Não é tipo assim, não é nem uma vez por dia. Se uma pessoa estiver trabalhando e estiver errando uma vez por dia, já é o suficiente para o chefe ficar assim, ah, não, uma vez por dia não dá. Todo dia tá errando, entendeu? Então, assim, se a ChatGPT fosse trabalhar, ela ia errar mais do que uma vez por dia. Então, isso limita a possibilidade que ela seja inserida no mercado de trabalho. Mas eu tenho pensado, e eu acho que é isso que o pessoal que está mexendo com inteligência artificial está pensando, que, né, para ela funcionar não é tudo ou nada, né? Tem a ver com o poder computacional que está aumentando aos poucos, né? Então, ela é mais poderosa atualmente, bem mais poderosa que a versão de 2022. Ela erra muito menos, ela alucina muito menos. Então, a gente falou lá que estão gerando esses supercomputadores e super servidores. A ideia é que em 2029 ela vai estar tão poderosa que ela vai errar pouco. Se ela não parar totalmente de alucinar, pelo menos ela vai errar pouco ao ponto de ser inserida suficientemente bem no mercado de trabalho. Então, de conhecimento ela tem. Agora, se ela parar de errar, parar de alucinar, ela vai conseguir entrar no mercado de trabalho, ao ponto de substituir pessoas. Aí depende do trabalho também, né?
E mesmo se não roubar todos os trabalhos, tem uma coisa que as pessoas não estão pensando direito, que é o seguinte: se roubar 10% do trabalho, isso já dá um impacto econômico absurdo. É uma taxa de desemprego de 10%. E as previsões é de ter, de impactar 30% dos trabalhos, né? E outra coisa que as pessoas não pensam, assim, mesmo se precisar de seres humanos ainda, vai precisar de menos seres humanos, né? ah, Programadores, por exemplo. Talvez ela não vai nunca dominar nenhum time de programação, né? Mas talvez com menos programadores você faz o mesmo trabalho, né? Com menos programadores você faz um trabalho muito mais rápido com o ChatGPT super evoluída, ChatGPT de 2029, né? Então essa que é a questão, né? De reduzir tanto o trabalho que dá um impacto na economia absurdo, que as pessoas fiquem sem com dificuldade de acessar e vai impactar até mesmo o governo, porque não vai ter muito imposto para pegar, porque as pessoas não têm trabalho, e gera toda uma bola de neve, e as E pessoas os vão estar donos dessas inteligências artificiais vão rachar de lucrar, né? ganhar dinheiro, né? E é tudo de graça para eles, depois que eles construírem, né? Estão fazendo investimentos bilionários, né? Mas Porra. depois que lançar, aí não gasta mais nada, só comunicação pela internet. O negócio já está feito ali, né? O difícil está sendo produzir ela, né? Depois de produzida, ela é tipo de graça. Trabalho 24 horas melhor do que um ser humano. Então, assim, se funcionar tudo direitinho, né? Uhum, uhum, Então, tem uma chance de dar um impacto absurdo na economia e as pessoas estão conversando até sobre renda básica universal, porque para não deixar as pessoas uhum. passando fome, né? Ah, mas aí eu falei, não sei a solução, né? Estou aqui só para falar da possibilidade de fato impactar, é uma possibilidade bem real. Igual eu falei, não em 2029 acabar tudo, mas em 2029 começar a entrar no mercado de trabalho e ser o suficiente para encher o saco das pessoas, né? No sentido de ficar mais difícil de você conseguir um trabalho, porque uma pessoa sozinha ou 5 pessoas com inteligência artificial vai tirar um time de 100, né? Então vai reduzir muitos empregos, a necessidade de pessoas trabalhando. E é um pouco diferente das outras revoluções que a gente já teve, porque nas outras revoluções a gente não estava substituindo a inteligência humana, a gente estava substituindo algum processo ali, alguma coisa mais mecânica, né? Agora a gente está substituindo a necessidade de uma pessoa ali mesmo, a gente está substituindo a inteligência do ser humano. Então, o que eles estão pensando em fazer é uma coisa meio catastrófica mesmo, né? Não sei se eles vão conseguir, não sei, mas eles estão realmente tentando. Então, existe essa tentativa, existe essa intenção, esse propósito, de criar soluções para certos postos de trabalho, para resolver certos problemas, a ponto de seres humanos se tornarem dispensáveis, e aí Sim, gerando um problema ferrado na economia, na sociedade, enfim. E meio que foda-se para essas pessoas, né? Pelo que eu estou entendendo. Essas grandes isso. corporações visam lucro, capitalismo Depois vê o que que selvagem, vamos, faz. que vamos. Hum? Depois vê como resolve. Primeiro a gente faz, Depois depois vê vê como como resolve. resolve. Esse é o É isso, espírito, então. é isso. E Ou aí a falta de questão, espírito, né, para não ter essa sensibilidade social, não sei. é, a questão aqui é quais trabalhos serão afetados, né? É uma coisa boa de Uhum. perguntar, né? Sim, A minha sim. sugestão a respeito disso é a gente pensar em relação ao como está agora já, né? Porque o robô não funciona direito, né? Então, se você trabalha no mundo real, dificilmente você vai ser substituído por um robô. Além de não funcionar direito o robô ainda, vocês viram os do Elon Musk lá, mas era fake, viu? Os robôs do Elon Musk são fakes, não, aqui não existe não, são pessoas controlando o robozinho, não. Então, assim, robô não existe ainda. E mesmo se existir, é mais caro, tem toda aquela ferramenta ali, como se fosse um tanto de carro funcionando, né? Não é tão, mais obviamente, mais barato que uma inteligência artificial. Então, assim, os trabalhos que estão mais em risco são os trabalhos que se fazem em computador. Os trabalhos de inteligência e os trabalhos de computador, né? Por exemplo, não sei, posso estar errado aqui, mas tipo, análise estatística. Antes a gente ia lá chamar o Daniel para ajudar a gente, agora a gente chama só o ChatGPT, entendeu? Nesse sentido, porque só está mexendo em dados, só está mexendo em coisas do computador, não está indo no mundo real. Então, se você trabalha com coisas do mundo real, eu acho que você vai ter um tempo ali mais de trabalho do que os outros.
Então, pensando na psicoterapia, você acha que é muito mais tempo pela frente até desenvolver uma IA que consiga fornecer uma intervenção de qualidade, um acolhimento legal e substituir os psicólogos? No caso da psicoterapia, tem dois lados. A gente tem que entender que nem todo mundo gosta de psicólogo, né? Hum, Então, tem toda aquela dificuldade de, eu não quero me abrir para outra pessoa, eu vou ficar contando a minha vida, uma coisa super pessoal para uma pessoa que eu nem conheço, vai que ela conta para hum. alguém, né? Então, tem Ah, sempre esse medinho, assim, das pessoas. Nem sempre não, né? Mas algumas pessoas têm isso, né? algumas pessoas Então, têm esse receio é, mesmo, né? então, esse tipo de gente talvez fique mais à vontade com uma IA atendendo, no sentido assim, pelo menos eu não estou contando para ninguém, estou conversando meio que sozinho, né? Eu estou falando sobre isso, mas eu não estou envolvendo com ninguém, né? Então talvez tenha esse lado. Então eu penso assim, que ela pode funcionar assim, mas, mas não vai ser uma coisa que vai, na minha opinião, não vai tomar todo o trabalho do psicólogo, porque tem os outros tipos de pessoas que gostam de interação humana. E o trabalho da psicologia é, em geral, um desses trabalhos de interação humana, né? O que eu estava falando de interagir no mundo real. Você está vendo a pessoa no olho, você está encostando, tendo empatia, rindo, chorando, né? Tudo isso está muito longe do alcance de uma inteligência artificial. Então, eu penso que o trabalho do psicólogo, apesar dele ser afetado, né, algumas pessoas que poderiam ir no psicólogo vão ir na inteligência artificial, sim, mas ainda vai ter um grande alcance porque todo esse aspecto emocional e esse aspecto físico de estar presencialmente com alguém, né? Pessoas, você pensa, pessoas são muito carentes também, pessoas carentes só que querem estar com alguém ali, né? Então, nada disso vai ser substituído no caso da psicologia. Legal. Inclusive, mais cedo eu brinquei a respeito dos professores de inglês, mas eu acho improvável que eu precisando mesmo, assim, eu deposite toda a minha confiança e investimento na inteligência artificial. Eu acho que essa parte humana é muito gostosa da interação, da compreensão, das trocas. E, obviamente, que um professor vai me entender muito mais, meus dilemas, meus conflitos, meus interesses ou propósitos com a aula do que simplesmente usar um aplicativo. Então, abraço a todos os meus professores de inglês que foram tão importantes na minha caminhada até aqui. Devo voltar à aula em breve. Tenho até propósitos de dar um pulinho para o exterior, quem sabe futuramente, e vou recorrer a vocês novamente. Mas que alguns aplicativos já estão bem desenvolvidos e ajudam para danar, isso é fato. E eu realmente fiquei impressionado, viu, Samuel? Fazendo essa aulinha de inglês que a Nath me passou, né, o aplicativo assim outro dia para testar, cara, eu fiquei impressionado com os feedbacks, com correções de pronúncia imediatos, esses feedbacks, e também com respostas bem contextualizadas, bem humanizadas, assim, bem legal. Mas, obviamente, não é a mesma coisa de um ser humano ali interagindo com a Sim, gente, tem ali as suas deficiências também. sim. O meu uso pessoal, o meu principal uso pessoal, eu diria que é para fazer teoria de filosofia e de psicologia, porque eu vou Ah, é? conversando com ela, pedindo para ver se está errado ou juntando com coisas. Tipo assim, existe alguém já falou isso, né? Ou na biologia tem alguma coisa assim, eu estou viajando, né? Então ela vai cobrir uns buracos de conhecimento. Eu uso mais assim. Que legal, depois você me ensina a fazer isso, porque eu tenho algumas ideias de vez em quando e ficam meio engavetadas, assim, eu poderia talvez progredir melhor Isso, fazendo esse tipo de interação. Muito massa, cara. beleza. Bom, a gente está então chegando ao final aqui, Samuel. Obrigado demais por esse papo, por essa aula. Eu acho que muitos vão sair daqui ou mais aliviados em certos aspectos, ou talvez um pouquinho mais preocupados em outros. Depende da sua profissão, de onde você está investindo profissionalmente. E, obviamente, eu acho que são várias questões que estão para além da filosofia da mente, que, enfim, são questões incríveis, importantíssimas, instigantes
se um dia essas máquinas terão consciência e tudo, mas existem problemas sociais que devem ser discutidos porque as coisas já estão acontecendo. E se a gente não tem nenhum tipo de debate, de uma troca de ideias entre os desenvolvedores, os idealizadores, o governo, a população, as coisas podem perder o controle daqui a pouquinho e é algo que não é muito legal pode acabar acontecendo por aí. Então, eu acho que esta aula de hoje suscitou reflexões filosóficas, não só em filosofia da mente, mas também em ética, né, Samuel? Eu sei que não é sua área, mas, cara, isso aí, os filósofos dessa área aí também devem estar Tem muito começando trabalho. a, É. não é, ter muito trabalho, cara. Você acredita que eu estava num congresso no meio do ano em São Luís do Maranhão de psicologia da religião? E a conferencista inicial citou uma interação feita com IA, conversando sobre a existência de Deus e da alma. Então, eles estão discutindo já o quê? Será que a IA vai ter espiritualidade um dia? Ah, Imagina. sobre isso, teve uma que criou uma religião, e as pessoas no Twitter estão É mesmo? fazendo rodar. É. Caramba, uma IA que criou uma religião. Olha isso, Sim. cara. Olha só, então para quem nunca testemunhou a origem de uma religião, tá aí uma religião criada por uma IA. Vai que a IA acerta, hein? A gente está aí errando o alvo e uma IA encontra o É, caminho mais certeiro aí é rumo. brincadeira, né? Ela gerou uma bobeira, obviamente, né? Ah, não foi nada tão sério assim. Eita, nós, Não, não, ela não gerou uma me encha de bobeira. É meme. esperanças. É É meme. meme. Tá bom. Samuel, obrigado, cara. Um abraço, valeu demais. Daqui uns dias a gente tem sua aula lá no Instituto Ponto Azul. Vai ser muito massa para a gente aprender sobre o inconsciente. Parabéns pelo trabalho, cara. Tudo de bom. Obrigado, Daniel, pelo convite. Obrigado Valeu, pela pessoal. Obrigado demais por disponibilidade. terem assistido. Deixem seus comentários aí. O que que vocês acharam desse papo, hein? Eu achei muito, nossa, tudo muito instigante, inquietante. Comentem aí se vocês têm preocupação com o IA, se vocês são entusiastas ou entusiastas, vírgula, enfim. E quem puder se inscrever no canal, tem o link aí embaixo. Deixa o joinha, compartilhem esta aula com quem vocês acham que poderia aprender sobre esse assunto tão interessante e aproveite o valor promocional para vocês se tornarem membros do IPCF, assistirem ao curso Filosofia da Mente, todos os outros cursos e clubes do livro, que vai estar massa demais. Inclusive, em breve a gente deve ler esse aqui no Clube do Livro, ó. A Mente Moralista. Por que pessoas boas são segregadas por política e religião, do Jonathan Haidt. Então, deve ser em dezembro, para quem é membro lá do IPCF. Abraço, valeu demais. Obrigado, Samuel. Um abraço. Tchau, tchau. Alô, abraço, Daniel.